Este ano ainda o dezembro foi casado Danilo e Carol, amém? Amém? E eles têm um casamento incrível para Deus, amém? Por quê? Porque eles tivessem uma boa base. E a base tem que ser quem? Jesus. Então a maneira que a igreja está casa, número 1, é por pecados sexuais. Mas com Deus podemos vencer, amém? Amém. Número 2. Vamos aqui em 1 Coríntios capítulo 7, vamos lá. 1 Coríntios 7, versículo 39. A Bíblia fala algo incrível aqui. Fala: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela será livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. E a Bíblia está falando da igreja em Corinto. Se tem um casal de discípulos e o marido morre, por exemplo, a mulher pode casar-se de novo, mas tem que ser alguém que seja um discípulo de Jesus, amém? Então, se eu morro, amém, e minha esposa incrível, linda, amém, muito mais, você vê, eu pareço o pai dela, amém? Ela pode casar de novo, mas só com um discípulo, amém? Qual é a segunda maneira que discípulos são atacados pelo inimigo? É com o desejo de namorar fora do reino. Desejo de entender que talvez eu posso namorar com alguém que não é um cristão ou uma cristã e eu vou estar bem. E você se engana e pensa, talvez eu vou trouxer ele à igreja. Eu vou trouxer ela na igreja. E o que acontece é o oposto. Ele tira você da igreja. Ela tira você da igreja e você cai da fé. Então, Satanás ataca dessa maneira, com desejo de namorar fora do reino. Mas é incrível ver os namoros puros na igreja, amém? Que glorificam a Deus. Tem muitos na igreja, por exemplo, Ricardo, Lili, amém? Vini Bia, Luiz Malu, Túlio Baíza, Fernanda e Valdemar em Rio, amém? Aqui gosta de namorar em outras igrejas, porque o gramado está mais verde no outro lado, amém? Victor e Jéssica está em Rio, amém? Gramado mais verde lá. Carol Placo e Caio em Rio, amém? Tem Mari e João, tem vários outros namoros da igreja, mas o incrível dos namoros da igreja, que são namoros puros, que agradam a Deus, amém? Então, a terceira maneira que Satanás ataca a igreja é por meio da perseguição. Olha em Lucas 12, vamos lá. Lucas 12, versículo 51. A palavra de Deus fala: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não! Eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos, um contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus fala algo muito radical aqui, que quando alguém se torna um discípulo verdadeiro, e ele ama Deus de todo o coração, e a família não ama Deus de todo o coração, vai haver uma divisão espiritual. E usualmente o que acontece é que familiares perseguem aos discípulos que se convertem. E infelizmente alguns caem da fé, porque não aguentam essa divisão espiritual que existe. Mas o que temos que fazer é perseverar espiritualmente, e você vai poder converter a sua família, amém? E pensou o Ian, que se converteu em discípulo, amém? Ele perseverou depois de um pouco de tempo, e seu pai e sua mãe, Pedro, se tornaram discípulos de Jesus, amém? Persevera na perseguição, e Deus te vai dar a vitória, amém? Outra maneira que Satanás ataca é por meio de doutrinas falsas. Olha em 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro 2, versículo 1, a Bíblia fala: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres.
esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. No tempo da Bíblia, teve falsos mestres. E nesse tempo também haverão falsos mestres. Quem são os falsos mestres? Quais são as falsas doutrinas? São aquelas doutrinas que não seguem a palavra de Deus. Nós temos que o denominador comum das igrejas cristãs é a Bíblia, amém? Tem muitas denominações, mas tem uma só Bíblia, amém? Então, para a doutrina correta é aquela que segue a palavra de Deus, amém? Não seguir tradições, mas seguir a palavra de Deus. E alguns discípulos eventualmente caem da fé. Por quê? Porque se sometem a doutrinas falsas. Como quais? Por exemplo, a doutrina falsa mais comum. Você só faz uma oração e já está bem com Deus. Pode viver em pecado, pode fazer o que você quer. Mas se você aceita Jesus, tudo bem. Essa é uma doutrina falsa. Você tem que ler a Bíblia e entender que tem um plano de salvação. Amém? Outra doutrina falsa é falar que eu me batizei como criança, como vizinho e tudo bem. Não. Você também tem que obedecer a Deus. Um batismo infantil, infelizmente, não te salva. Você tem que ser salvo de acordo com a palavra de Deus. Amém? E hemos visto em Atos 2:38 e muitas outras escrituras que o plano de salvação é um plano simples. Primeiro você tem que ter fé em Jesus, amém? Depois você tem que arrepender-se dos seus pecados. E depois ser batizado para o perdão dos pecados e receber o Espírito Santo de Deus, amém? Essa é a maneira que você salva e você sai das falsas doutrinas. E hoje, de uma maneira incrível, tem uma mulher que tem tomado a decisão de ser discípula de Jesus. Hoje, Dani vai ser batizada, amém? Ela é incrível, eu tenho sua vida por bastante tempo, amém? Já é parte da família, amém? Amamos ela, amém? Então, essa é a quarta maneira que Satanás ataca a igreja. Outra maneira, em Romanos capítulo 1, vamos lá. Em Romanos 1. Romanos capítulo 1, vamos começar acá no versículo 28, fala: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Aqui a Bíblia fala que depois de um tempo, Deus te entrega a uma condição mental reprovável. Se temos uma doença no século 21, mais que qualquer outra, é o tema da depressão. Temos muitas pessoas, todos nós temos familiares, amigos, que sofrem de depressão. E para tratar a depressão, você precisa estar perto de Deus, amém? Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, mas o engano é este: eu só posso vencer com Deus. E é verdade, só com Deus você pode vencer, amém? Eu só vou orar, vou ler a Bíblia e eu vou vencer a depressão. Mas esquecemos que Deus criou a ciência também. E tem tratamentos, tem medicina, que Deus pode usar paralelamente com seu relacionamento com Deus para ajudar você a vencer a depressão, amém? Então, às vezes, os discípulos se enganam e pensam: nossa, eu sei que tenho depressão severa, mas eu vou só orar a Deus. Sim, você vai orar a Deus, muito bom. Mas a resposta à sua oração, muitas vezes, é ir no médico, tomar seu remédio, ter as terapias e também ir à igreja, amém? Então, Satanás ataca a igreja dessa maneira, com depressão. E é importante nós ser sábios e agir como Deus quer, amém? Com Deus podemos ter a vitória. E a última maneira que Deus ataca a igreja, em Provérbios capítulo 13, tem mais, mas vamos ver os 6 hoje. Em Provérbios 13, versículo 12,
Provérbios 13 e 12, a Bíblia fala: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore da vida. Sexta maneira é a amargura. Você deseja algo em sua vida e você não tem. Você tem uma visão de como deveria ser sua vida. Você sempre foi idealista e pensava que sua vida ia ser assim. Mas passam uns anos e sua vida não é como você quer. Sua vida é diferente e tem dor, e tem sofrimento. E os relacionamentos não é o que você pensa. Não é, seu relacionamento com seu marido não é como você pensa. Com sua mulher, tem doenças, tem problemas financeiros, tem muitas dificuldades na vida. E você fica, como fala cá, com o coração doente. Você tinha uma esperança. Você queria esse tipo de marido, não conseguiu. Você queria esse trabalho e não conseguiu. Você queria essa vida e não tem. E você fica amargurado. E essa amargura é a raiz que leva a todos os outros pecados. Seja imoralidade, seja depressão, leva a namorar com não cristãos, leva você a entregar-se a doutrinas falsas, a você entregar-se na perseguição. A amargura é a razão, é a maneira que Deus deixa que você seja atacado por um inimigo. Amargura, razão número 1, que pessoas caem da fé. Mas com Deus, vamos vencer isto, amém? Amém. Com Deus, vamos vencer os ataques do inimigo. A igreja hoje está sendo atacada bastante por um inimigo. Está sendo atacada. Tem vários irmãos que estão fracos espiritualmente, alguns que não estão aqui hoje que deveriam estar hoje aqui. Alguns que deveriam ouvir isto, que isto seria o que ajudaria eles, não estão aqui hoje. Mas você pode passar a pregação por Facebook, amém? Amém. Está o Willy gravando lá, amém? É muito importante que nós ajudemos os irmãos espiritualmente. O ataque é forte, mas Deus é mais forte ainda. Se eu terminaria a pregação aqui, seria muito deprimente. Amém? Vamos ver maneiras de como vencer o pecado, como vencer os ataques do inimigo. Amém? Você quer ouvir as maneiras? Amém. Amém. Primeira maneira, vamos a uma escritura no Antigo Testamento, em Levítico. Vamos a Levítico capítulo 6. Vamos lá. Levítico capítulo 6. Tem um conceito aqui que é muito interessante, que, na verdade, meu irmão Vini me mostrou o outro dia, quando estávamos comendo um hambúrguer em Black Dog. Esse lugar é incrível, hein? Então, em Levítico capítulo 6, vamos ler aqui no versículo, podemos começar no versículo 2, fala o que você tem que fazer quando você peca. Fala, se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor, enganando o próximo no que diz, respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixando como penhor ou roubado, ou lhe extorquir algo, ou se achar algo bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou que lhe foi confiado, e os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tinha jurado falsamente. Fará, honesto, restituição plena, acrescentando a isso um quinto do valor, e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. Quem ensina a Bíblia aqui? Que se alguém roubar algo no Antigo Testamento, o que tem que fazer? Tem que retornar o que roubou, esse é o arrependimento. Mas, além disso, olha isso, fala que tem que acrescentar um quinto extra. Isso é o que se fala restituição.
Esse é o nosso primeiro ponto. A maneira de vencer o inimigo é de entender a restituição. Quando você peca, às vezes você pensa, eu só confessei. Você cai em pecado, masturbação, pornografia. Eu confessei, mas ok, e que mais? Confessar não é arrependimento. Confessar é algo até encontrar um estudo bíblico. Eu seria restituir. Você mente. Você confessa, eu menti, me sinto mal. Ok, mas e o que vai fazer agora para Deus? Você tem que restituir. Eu menti. Então, eu menti para você. Eu vou agora convidar você a um jantar, porque eu amo você e eu quero restituir o que eu fiz. Quem entende isso muito bem? Os maridos aqui na igreja, amém? Até aí está sorrindo, amém? Amém? Os maridos entendem. Com Linda, eu peco contra a Linda. Mas eu entendo intuitivamente esse conceito, que não é suficiente só falar, Linda, me perdoa, eu errei. Ela me fala, sim, você faz sempre. Eu falo, verdade, então tenho que mudar. Eu tenho que fazer algo para restituir com Linda. Então, o que eu faço é que eu compro algo para ela, um Doritos, vamos a comer em algum lugar, amém? Coisas que ela gosta. Eu trouxe o Doritos à noite e ela sorri, amém? Ou se está com raiva, só pega, amém? Eu entendo como marido que eu tenho que restituir. Não é suficiente só pedir perdão. E como discípulos temos que restaurar isso na igreja, amém? Como você vai vencer o pecado? Você tem que restituir. Não é suficiente só pedir, confessar a Deus e aos homens. Você tem que fazer algo para Deus. Tem que acrescentar 20% a mais, amém? No Novo Testamento vemos esse conceito. Lembra Zaqueu, em Lucas 19? Ele falou, eu vou dar a metade do que eu tenho aos pobres, e se houver alguém, vou dar 4 vezes mais. Aí vemos o conceito em Lucas 19 da restituição. Restituir, amém? É muito importante nós ter este conceito. Eu lembro, estudando a Bíblia com um irmão lá em Los Angeles, quando eu morava lá. Eu lembro que eu estava com o Mike, e ele roubou no seu trabalho. Ele era bartender. Como se fala bartender? Bartender. E ele era bartender, e ele roubou, e ele falou ao chefe, eu roubei. Ele foi demitido. Mas aí ele fez restituição. E Deus deu um bom trabalho para um discípulo. Não vamos ser bartender, obviamente. Amém? Então, o ponto, irmãos, é que temos que acrescentar um pouquinho mais. E fazer algo radical para Deus. E assim você se vai arrepender. Segundo ponto. Como vencer o inimigo? O segundo ponto é totalmente o oposto. É um paradoxo do oposto. O segundo ponto é entender a graça de Deus. Em 2 de Pedro, capítulo 1, tem uma escritura muito boa. E essa escritura, eu peguei esse insight tendo um tempo com meu querido irmão Danilo, amém? E vamos ler aqui em 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 5 fala, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé a virtude e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existissem e estivessem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados. Uau! Aí ele fala algo incrível aqui, que como discípulos temos que acrescentar nossa fé todas estas virtudes espirituais, amém? Temos que acrescentar a virtude,
o conhecimento da palavra de Deus, o domínio próprio, a perseverança. Por quê? Para ser salvo? Não, já você é salvo. Você quer acrescentar isto para que você não esqueça algo. Esquecer quê? Que os pecados foram perdoados. Eu faço esta pergunta a pessoas. Quando você foi batizado, quais pecados foram perdoados? E a pessoa fala, os passados. E os futuros também foram perdoados. Quando você foi salvo, todos os pecados foram perdoados. Os passados e os futuros. Jesus não tem que morrer várias vezes. Ele morreu só uma vez para o perdão dos pecados. Amém? Então, quando você é salvo, você é salvo. É salvo dos futuros, dos pecados antigos e também é salvo dos pecados futuros. Implicando que a maneira que o inimigo nos engana é desta maneira. Você peca e você não se arrepende, e peca outra vez mais, e peca outra vez mais, e você fica com muita culpa. E você acha isto. Você entra, se engana e pensa assim. Você desenvolve um sentido de justiça errado e pensa, eu sou muito pecador, melhor eu não estar na igreja, porque já não tenho remédio. Eu pequei demais, melhor eu sair fora da igreja, porque eu já não tenho perdão de Deus. E a verdade não é assim. Todos os pecados já foram perdoados. Você tem que entender isso. E quando você entende isso leva você a arrependimento, porque você ama Deus. E entende que Ele ainda ama você, ainda que você pecou. E isso ajuda você a arrepender-se. Amém? Amém? Entender a graça de Deus. A maioria de nós lutamos com muita culpa. Mas Jesus cravou a culpa na cruz. Você não tem que carregar mais culpa. Já Jesus perdoou você. Temos que entender a graça de Deus e falar, uau, que incrível. Eu pequei, foi ruim. Mas Deus ainda me ama, amém? Eu sou importante ainda para Deus. Por isso eu me vou arrepender e vou viver a vida cristã. Amém? Amém. Então, muito importante entender a graça de Deus. E os dois pontos são opostos. Restituir é oposto à graça de Deus. Mas os dois juntos, aí você consegue um arrependimento para Deus. Amém? Amém. Terceira maneira de vencer os ataques. Vamos ver aqui no versículo Mateus 26. Vamos lá. Mateus 26. Como vencer os ataques? Mateus 26. Jesus aqui, ele estava a ponto de ser arrestado e de ir a um juízo falso. E de sofrer na cruz por nossos pecados. E essa mesma noite, antes de ele ser arrestado e torturado, ele fala no versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemani. E lhes disse, sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes, então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, postrou-se, com o rosto em terra, e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A terceira maneira é de orar radicalmente. Jesus aqui tinha uma tristeza mortal. Ele queria morrer da tristeza que ele tinha. Mas ele orou a Deus radicalmente. No meio da noite, subiram uma montanha para orar. Vocês sabem a história, os discípulos ficaram dormidos e Jesus ainda estava orando. Depois de uma hora voltou e o que estavam fazendo os discípulos? Dormindo. Foi uma segunda vez a orar, voltou, os discípulos estavam dormindo. Foi uma terceira vez a orar, voltou, os discípulos estavam dormindo. Mas depois dessa oração, ele já não estava deprimido. Ele já não estava triste.
Ele fala isso no versículo 46. Fala, levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Ele está com coragem, está listo. Como vencer o inimigo? Oração radical. A oração é um evento espiritual. Você está orando a Deus que você não pode ver, mas você entende que existe. Você está orando a Deus, é a posição mais humilde que o ser humano pode ter. Entendendo que nós não podemos fazer nada, que só Deus pode fazer, amém? E umas ações que não vencemos nosso pecado, não é porque não oramos, é que não oramos radicalmente. Não estamos orando radicalmente para vencer o pecado. Ontem eu chamei aos líderes de região para virem ao meu apartamento às 19 horas. Eu falei, se você tem outra coisa, cancela, vem para cá, amém? Eles vieram para quê? Só para ter um tempo de oração. Nós oramos por cada membro da igreja. Os líderes de região se juntaram de joelhos. Foi quase 3 horas orando de joelhos. Estavam doendo os joelhos um pouco, amém? Coloquei uma almofada nos joelhos, amém? Oramos por quase 3 horas por cada membro da igreja. Por quê? Porque cada um é especial. Cada um é especial para Deus e para o outro, amém? Oramos por nome por nome. A verdade, oramos 2 vezes por cada pessoa na igreja, amém? Oramos por todos os membros da igreja em Rio, por líderes do movimento. Para quê? Para que Deus opere poderosamente, amém? Depois da oração, eu estava cheio do Espírito Santo, amém? Eu estava tão animado, tão empolgado. Quando você ora, seu ânimo muda, porque você está perto de Deus. O problema é que não apartamos esse tempo para orar radicalmente. Quando a última vez que você orou radicalmente? Não estou falando a oração rápida antes de sair da casa. Estou falando orar radicalmente para Deus. O que notado é isto? Quando estamos mal espiritualmente é quando menos oramos. Não é assim? Quando estamos com pecado, estamos em dificuldades, é quando menos oramos. E é quando mais culpamos as pessoas, a nós mesmos. Não. Você tem que orar radicalmente. E vai mudar a sua vida, igual que mudou a vida de Jesus no meio da tentação. Orar radicalmente. E a última maneira que vamos ver hoje, para vencer o inimigo, já que estamos vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Eu falo isso muito, mas é importante repetir, amém? Na verdade, na Bíblia você repete tudo. Todas as pregações são isto: amar a Deus, amar o próximo, amar os perdidos. Essas são todas as pregações. Ou são os 3 pontos, ou são 2 de 3, ou 1 de 3. Todas as pregações são a mesma coisa, mas tudo é para dar glória a Deus, amém? E a quarta maneira de vencer o inimigo é de entender a soberania de Deus. Eu vou repetir isso até que fique incrustado em nossos corações, amém? Aqui no versículo 6, fala isto. Versículo 1, capítulo 1, versículo 6, 1 de Pedro fala: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser exercidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece mesmo que é refinado pelo fogo, e genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus foi revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. É uma escritura. A Bíblia fala que a vida cristã é incrível. Aqui fala, mas você vai ter que? Provações. A vida está cheia de provações. Você sabe que está vivo porque você tem problemas. Amém? Se você está vivo, você tem problemas. Provações. E olha isso, enquanto mais idade você tem, mais problemas você vai ter. Você pensa que a tua vida é complicada com 20 anos?
espera que você tenha 40. Você pensa que a sua vida com 40 é complicado, espera que você tenha 50, 60, etc. Deus faz a vida dessa maneira, que com mais anos, mais complicações, mais provações. Para quê? Para preparar você para os céus, amém? Para que você busque a Deus de todo o coração. As provações, biblicamente, são uma analogia ao ouro. O ouro, para ser purificado, tem que estar debaixo do fogo. E o fogo limpa as impurezas do ouro, para que o ouro brilhe e seja incrível. Aos que gostam de ouro, né? Eu gosto mais de prata. Mas a fé de você é como ouro. Tem que ser refinada no fogo das provas. E essas provas, a muitas pessoas, infelizmente, abandonam a Deus. Mas para aqueles que têm fé, esse fogo é a glória deles. Porque a fé deles fica mais forte, amém? Até um dia chegar nos céus, amém? E isso é algo para nós. O para nós é que as provas nos deem ânimo. Tem uma prova? Amém. Trouxe a prova. Amém? Vou ter que ficar indignado. Dificuldade? Amém. Vem a dificuldade. Eu vou tratar essa dificuldade com Deus. Nada me vai bater, porque eu estou com Deus. Amém? E você confia em Deus. Deus não te vai dar nenhuma prova que você não possa suportar. Em vez de ficar deprimido, você tem que ficar indignado quando você tem uma prova. Ficar com raiva e Deus está comigo, amém? Essa fé que temos que ter. Quando as coisas estão mais difíceis, você está mais animado, amém? Porque você sabe que Deus está com você. Amém. É uma espécie de paradoxo espiritual. O mundo tem problemas, se deprime. Que difícil a vida, amém? Mas o discípulo, difícil? Amém. É bom, agora Deus vai operar nesse problema. Trouxe o problema. Deus está comigo e vamos vencer. Amém? Essa fé que temos que ter como igreja. Amém? Eu te quero animar, igreja, com esta pregação hoje. Hemos visto como vencer os ataques do inimigo. O inimigo é mais fraco que o amigo. Amém? O amigo é Deus, é Jesus. Com Jesus podemos vencer qualquer obstáculo, amém? É verdade que agora a igreja está em um momento de prova. É verdade. Mas esta prova vamos vencer com Deus, amém? Vamos dar muita glória a Deus. Vamos evangelizar todo São Paulo, todo o Brasil, toda a América do Sul, todo o mundo para a glória de Deus. E um dia você vai chegar nos céus e vai falar, amém, Deus, que bom que eu perseverei. E agora está com Deus. E para Deus seja a glória. Amém. Amém. Amém, irmão. Muito obrigado pela pregação. Eu queria chamar os irmãos aí na página número 8. Nós vamos cantar a canção O Mensageiro. Página número 8. O Mensageiro.